Boa noite, graça e paz. Estamos hoje no nosso 83º dia do propósito de leitura bíblica e programado para hoje temos os livros de Números 15 e 16, Provérbios 23 e Atos capítulo 20 do 1 ao 16. Eu gostaria de compartilhar com vocês o meu devocional que se encontra no capítulo 20 de Atos. Gostaria de ler o verso 12, que diz assim: Aí levaram o moço vivo para a casa dele, e isso os deixou muito animados. Esse texto ele é conhecido e ele seria cômico se não tivesse sido trágico. Esse texto ele se dá num contexto onde Paulo estava retornando para Jerusalém. E Lucas, o autor do livro de Atos, ele narra o percurso de Paulo. E Paulo estava com pressa, pois a Bíblia diz aqui no capítulo 20 que ele gostaria de chegar em Jerusalém antes da festa dos pães sem fermento. E Paulo passou por essa cidade chamada Troade. E como ele estava com pressa, ele juntou ali os líderes e ele queria passar as instruções, todas as instruções que Deus havia dado para ele, para que pudesse passar para aquele povo. E ele se estendeu nesse sermão, nessa pregação, nesse ensino, e diz a palavra que essa ministração, essa pregação, esse estudo de Paulo durou, e por volta de meia-noite, esse rapaz que chamava, qual que era o nome dele? Eutico, o nome desse rapaz que estava sentado à janela. Esse Eutico ele cochilou, não cochilou, diz que ele caiu em sono profundo e caiu do terceiro andar e morreu. Em cima dessa passagem nós podemos tirar tantas aplicações, tantos ensinos referente ao dormir durante a pregação, ao estar desatento, ao estar cansado, ao estar preocupado com outras coisas. Algo que aconteceu de extraordinário foi um milagre de Paulo, né? Diz a Bíblia que Paulo desceu, abraçou esse Eutico que estava morto e ele ressuscitou. Interessante que Paulo não deu muita ênfase a esse um dos maiores milagres. E diz a palavra que Paulo subiu, eles cearam e ele continuou ministrando até amanhecer. Passou a noite inteira ministrando, pois imagino eu que era muita coisa que Paulo tinha para passar para aquele povo e ele não queria perder o tempo. Mas de várias lições que podemos tirar dessa passagem, o que eu tirei como uma aplicação pessoal, uma lição principal dessa passagem foi o que diz nesse versículo 12, que depois do que aconteceu, que Paulo, né, pela forma como está descrito aqui no texto, Paulo tratou como algo normal ter ressuscitado um morto, mas o que diz aqui que aquele milagre animou muito o povo. O povo ficou muito animado. De repente, aquele ânimo foi necessário para que eles pudessem absorver todo o ensino que Paulo ainda tinha para passar durante toda a madrugada. Será que foi necessário? Sim, acredito eu. Às vezes Deus age de maneiras, faz com que aconteça, permite com que aconteça algumas situações, de repente até extremas, mas saiba que o milagre ele vai operar com um objetivo específico. Nós não entendemos, a nossa mente é muito limitada para aquilo que Deus quer fazer. Olha o que Deus fez, olha o que Deus permitiu que acontecesse nessa situação. Para quê? Eu vejo isso aqui, essa foi a lição que eu tive para mim, para que o povo se estimulasse, animasse, acordasse, pois eles precisavam ficar a noite inteira atentos para aquilo que Paulo tinha. A maneira que Deus age, a gente muitas vezes não entende, mas Ele continua no controle. E não nos preocupemos, nem fiquemos ansiosos ou com medo, dependendo daquilo que vem acontecer. Possamos confiar nele
e crer que Ele continua no controle. E o que Ele tem para nós vai se cumprir, né? De repente é uma palavra, de repente é um propósito que Ele quer que se cumpra na minha vida, na sua vida. E algumas coisas, algumas circunstâncias vão acontecer nesse processo. Mas para que o objetivo, o propósito, a vontade dele se estabeleça no final. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima noite, uma semana de bênção, em nome de Jesus.